Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos fazer mais um vídeo sobre a Ásia. Os outros vídeos, nós temos vários vídeos já no meu canal, eles são vídeos complementares. Então, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo que realmente está focado especificamente nos nossos assuntos do branquinho. Não deixe de assistir os outros vídeos e a minha sugestão é, antes de recomeçar esse assunto, de estudar esse assunto, a história, estudar o vídeo Introdução à Geografia, que tem lá a fisiografia da China e fica difícil você, da Ásia, né? Fica difícil você entender a história da Ásia sem entender a sua fisiografia. Vamos começar pelo Japão, nosso assunto 111. Né? O Japão foi. A questão do imperialismo a gente já lembra, né? Não é foco agora, nós estudamos imperialismo. O Japão não foi colonizado, foi uma potência imperialista, conquistou regiões da Rússia, da China, e foi uma grande potência e precisava de mão de obra, de matéria-prima, e foi atrás disso, e foi assim até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos, o Japão enfrentou os Estados Unidos, enfrentou os aliados, né, e perdeu, né, culminando aí com o seu território devastado por duas bombas atômicas e vários milhões de mortos lutando em toda a guerra. Então, o Japão totalmente devastado, sem dúvida seria um alvo para o movimento comunista, como foi a China e como foi Vietnã, Coreia e a Europa Oriental. Os Estados Unidos abraçaram o Japão e resolveram conceder favores em recursos abundantes e o Japão começou a crescer num projeto de reconstrução totalmente alinhado aos Estados Unidos. Então, o Japão nos anos 50 e nos anos 60 tiveram uma forte recuperação econômica, auxiliado, mas também com a sua capacidade de organização típica do povo japonês. Então, também teve um grande avanço quando o seu território foi usado como base para as guerras da Coreia e do Vietnã. Então, o suprimento dessas tropas americanas também contribuiu para que as indústrias japonesas tivessem um salto de competitividade. Essas exportações aumentaram, evidentemente o mercado interno japonês não é suficiente para absorver uma grande produção e o Japão realmente passou a investir em produtos de alta tecnologia e tornou-se referência já a partir da década de 70 como uma grande potência na questão de produtos de alto valor agregado. Então, automóveis, relógios, computadores, etc., são produtos típicos do Japão. Aí, essa restrição que consta com relação à questão ambiental, sempre foi assim, né? Então o Japão não tem no seu território condições de ser autossuficiente e sempre tem que buscar matéria-prima, importa matéria-prima e exporta com valor agregado e enriquece com isso. Nos últimos anos, o crescimento japonês tem sido bastante reduzido, né? A população tem o grande hábito de poupar e não tem o hábito de investir, né? E, na verdade, acompanha também os índices de crescimento dos demais países que são considerados desenvolvidos. Tanto a Europa, quanto os Estados Unidos, quanto o Japão, são países que têm crescido menos do que a média mundial, e até porque suas indústrias têm saído em busca de mercados mais baratos, né? Na China, tigres asiáticos, agora os novos tigres asiáticos, agora a África também progredindo bastante, a Índia recebendo essas indústrias em detrimento do seu país de origem. Outra característica muito importante da história japonesa é que logo após a Segunda Guerra, então o Japão colocou na sua Constituição o impedimento em declarar guerra ou mesmo de participar de guerra, e isso está na Constituição até hoje. Isso gerou ao Japão o fato de não ter força armada. Tá? Está proibido pela Constituição. Mas, evidentemente, existe a necessidade de ter uma força de defesa, eles perceberam isso rapidamente. E atualmente o que ocorre, na verdade, é que essa força de defesa ela não contraria a Constituição, porque ela é chamada de força de defesa, ou seja, mas a marca já tem uma força armada bastante significativa, apenas driblando essa legislação
já existe sim uma força armada de poder bastante relativo, embora, sem dúvida, ainda dependa do arsenal norte-americano, e o Japão cede terras, inclusive, para ter bases americanas em seu solo. Tá? Os seus inimigos naturais, Rússia e China, estão ali, são muito mais fortes e não tem como não ter o apoio. Sem o apoio dos Estados Unidos, certamente o Japão já teria tido outros problemas. Com relação à China, então a China tem uma história típica na Segunda Guerra Mundial, que foi a Revolução Comunista, né? Mao Tse-tung tomou o poder, tirando Chiang Kai-shek, e Chiang Kai-shek se alojou em Taiwan, ele ficou sendo um regime, a China nacionalista, né? A China nacionalista era o representante na ONU, do Conselho de Segurança na ONU, durante até 1971, quando a China continental tomou o seu lugar. A maioria da ONU optou por isso, e hoje a China ainda é a China continental, e Taiwan continua sendo um desejo da China em recuperá-la. Então, sem dúvida, um objeto de tensão muito forte ainda e de atrito entre Japão, China e Estados Unidos. O Japão decididamente não quer aceitar que a China tome Taiwan, porque vê sua segurança bastante ameaçada nesse caso. E os Estados Unidos têm sempre o interesse de manter ali uma linha protetora que possa inviabilizar o comércio chinês em caso de um conflito. Então é um problema geopolítico que a gente vai estudar isso em geografia. Assim como em Taiwan, ou Formosa, o nome da ilha era Formosa, passou a ser Taiwan, o país, né? O Chiang Kai-shek foi apesar de ser capitalista, ele era ditador. Tá? Então ele deixou o seu sucessor e aí houve democratização. O Taiwan foi um dos tigres asiáticos, né? Cresceu muito, é um país com altíssimos indicadores sociais, né? Assim como era Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, os quatro tigres asiáticos. Né? Hong Kong hoje já faz parte da China, então é um departamento de Estado especial ali, é um centro econômico muito forte ainda, mas hoje já faz parte da China. Assim como Macau era de Portugal, Hong Kong era inglês, a China já retomou esses seus territórios, que são evidentemente chineses, né? Mais Taiwan ainda persiste. Né? Então, essa recusa de Taiwan persiste como um grande problema na região, como nós já falamos. A China, então, a China continental, né, ela foi alvo do comunismo durante Mao Tse-tung, com grandes problemas. A grande marcha de Mao Tse-tung teve a retomada, a imposição do comunismo sobre a agricultura, sobre o processo de industrialização, diversos problemas, estatização de todas essas propriedades, né? Teve algumas cenas bastante pitorescas, onde o Mao Tse-tung determinou que todas as propriedades seriam dos governos, as propriedades agrícolas, e mandava a produção caiu, aí atribuiu a culpa aos pardais, aí mandou a população matar os pardais. Tem várias histórias desse gênero. Né? E no fim os pardais, a população matava o pardal, ganhava lá, vendia os pardais para o governo, e aí começou a surgir outras pragas de insetos que os pardais comiam. Então alguns projetos muito mal sucedidos, estima-se aí de 20 a 50 milhões de mortos durante esse processo ao longo dos anos 50. Mas esse comunismo clássico ocorreu até a morte de Mao Tse-tung. A partir da morte de Mao Tse-tung, a China resolveu abrir, fazer zonas especiais de economia especiais, né? E, e começou a aceitar investimentos externos, né? E começou a crescer de uma maneira bastante dinâmica. Era um país paupérrimo, o seu PIB era inclusive menor do que o PIB do Brasil, para você ter uma ideia, e essas zonas de economia especial foram crescendo e são bolsões de progresso, né?
que acabaram redundando num projeto extremamente exitoso. Cabe ressaltar que inicialmente as primeiras indústrias eram também norte-americanas. Os Estados Unidos, com uma decisão governamental, decidiu investir na China, imaginava que a inserção do capitalismo em diversas áreas chinesas iria acabar redundando no fim da política comunista na China. No entanto, os chineses acabaram aprendendo como fazer as coisas, né? E surgiu classe média, surgiram engenheiros, né? Com o uso da engenharia reversa, conseguiu, no começo imitando, até hoje ainda os produtos chineses são tradicionais por serem imitações mais baratas dos produtos legítimos, né? E isso gerou renda, gerou classe média, gerou crescimento. Hoje, em torno de 400 milhões de chineses já são de classe média. O PIB da China é muito, tende a chegar próximo dos Estados Unidos até ultrapassá-lo, é o segundo maior do mundo. E o país cresceu muito de relevância. Agora até o IDH chinês já é melhor do que o IDH do Brasil. Até a renda per capita chinesa já é maior que a do Brasil. O Brasil realmente ficou para trás nesse sentido. A China, então, tem investido muito já com esse capital. Manteve-se comunista como regime político e como regime econômico, uma coisa que fica difícil de você saber exatamente de que se é comunista, se é capitalista, se é bastante estranho. Tá? Mas continua tendo um regime de partido único, com uma ditadura que evita a oposição. Tem investido bastante em outras áreas, tem tentado aumentar sua influência política, seja na Ásia Central, seja na África. Então, é um país claramente imperialista e com seus ressentimentos com relação às suas perdas para o hemisfério ocidental. Então, está aí a China crescendo, é uma trama geopolítica bastante interessante também. Materializando o que nós falamos aí, a China investe muito na África, então a África, principalmente na África subsaariana, países paupérrimos, né? A China tem uma preocupação, não tem uma preocupação que os Estados Unidos têm, que é exigir que o regime não seja democrático ou violento, não possa ser violento. Então, a China empresta e desde que pague, desde que faça o que ela quer e vote para ela na ONU, né? Então a China tem investido muito e tem tido grandes conquistas geopolíticas em razão desses investimentos, talvez muito mais geopolíticas do que econômicas, na verdade. Então, e a China tem uma postura diferente da Rússia, enquanto a Rússia sempre bateu, desde o fim da União Soviética, bateu muito de frente com a OTAN e com os Estados Unidos, uma política armamentista muito forte. A China vem investindo em armamento, mas principalmente a partir do século XXI, depois começou a sobrar muito dinheiro mesmo, né? Então, desde a década de 80 até os anos 2000, sempre crescendo algo próximo até 7, 8, até mais de 10% ao ano, ultrapassando todos os outros países, né, retomando Hong Kong e Macau. Então a China realmente tem um crescimento bastante expressivo e se mostrou que é uma grande potência. Tá? Então tem seus problemas internos, históricos, né? Os uigures lá, tem muita região desértica, a população toda concentrada próximas ao litoral, nessas zonas de exploração econômica, de exploração, né? De economia exclusiva, de exploração exclusiva, né? E agora, aparentemente, essa política de se desvencilhar dos conflitos parece que tem tido dificuldade, não se sabe se vai realmente continuar. Um exemplo de tensão, né? Aqui os Estados Unidos têm um arco de bases militares em torno da China, muito claro, né? Aqui um pacto militar, inclusive, com o Reino Unido e a Austrália, no intuito de conter militarmente a China. A China tem procurado driblar isso com rotas alternativas que elas chamam atualmente de Rota da Seda, nova Rota da Seda, que nós vamos estudar em geografia. Com relação à Índia, a Índia também foi colonizada, né? E na Segunda Guerra Mundial ela obteve a sua independência, manteve uma relação cordial com a Inglaterra, continuou sendo um país, teve grandes dificuldades depois do seu processo de independência, então o Paquistão acabou sendo independente, depois Bangladesh, e tem tensões com a China, tem tensões com o Paquistão,
Então, realmente, e demorou muito para crescer. Ainda é um país bastante pobre, bem mais pobre, por exemplo, do que o Brasil. Atualmente, já no século XXI, tem melhorado bastante, investindo em produtos de alta tecnologia, né? Então, mas a população maciçamente muito pobre, o sistema de castas não ajuda, não ajudou ao longo da história e continua não ajudando. Então, a Índia realmente é um país que é uma interrogação, se vai continuar crescendo ou não vai continuar crescendo. O conflito com o Paquistão já entrou em guerra com o Paquistão mais de uma vez, não vou entrar no mérito dessas guerras. O fato é que o Paquistão é muito estratégico para a China, porque tem uma área lá próximo dos Alpes, né, onde nascem rios que são extremamente estratégicos para os dois países. Né? Então, o Paquistão, é, particularmente a Caxemira, a Índia não abre mão da Caxemira, o Paquistão quer a Caxemira, a maioria dos cidadãos de Caxemira são muçulmanos, que gostariam de participar do Paquistão e não da Índia. Então é um problema até agora sem solução, e foi sem solução desde as décadas que ocorreram, nas décadas de 60 e 70, ocorreram essas guerras e ainda não estão, o conflito ainda não está resolvido. A Índia pode ser considerada, e é considerada uma potência emergente, ainda no cenário mundial é discutível se a China é uma potência no cenário mundial, mas no cenário regional, sem dúvida, existe uma tendência a ela rivalizar com China e talvez até com o Japão. Tá? Tem um forte crescimento econômico, tá? Tem aqui, ela tem participado, como todos os países aderiram aí a organismos internacionais visando ter seus interesses mais bem atendidos em caso de associações. Tá? Então tem aqui a Associação para a Cooperação no Sul da Ásia, que é interessante, o Fórum Índia, Brasil e África do Sul, IBAS, que ambos estão dentro do BRICS, mas não querem uma supremacia chinesa, então o IBAS faz algumas negociações à parte. Então a Índia sempre tem que procurar essa isenção, não ficar nem do lado da Rússia nem da China na Segunda Guerra, na Guerra Fria da União Soviética, né? E agora também nem do lado da China nem do lado dos Estados Unidos, sempre buscou uma atitude de independência política. Tá? Então, isso até agora não trouxe muito, mas nos últimos anos realmente tem crescido com essas novas aberturas também de seus mercados e um processo de industrialização bastante intenso, meio que parecido com os novos tigres asiáticos. Vocês conseguem perceber a configuração indiana aqui? Bangladesh, que fica ali no meio da região entre o lado ocidental e oriental da Índia. Parece saltar aos olhos que não é uma construção adequada, né, geograficamente falando, sendo que esses rios aí compartilhados por países, um pedaço da Índia quase praticamente dividido, é bastante estranho. Né? O subcontinente indiano, que era colonizado, abrangia também esse país aí, Bangladesh, que era a Índia, né? Abrangia também o Paquistão, então era uma região muito maior, e hoje ainda é muito grande a Índia, mas já não é mais o mesmo que era, mesma dimensão que tinha quando era colônia. Com relação à Ásia Central, os países têm em comum o fato de terem sido repúblicas soviéticas, né? Foram sobrepujados pelo exército soviético, né? Então tem grandes problemas com relação de governança, né? Desde que se tornaram independentes, ali tem uma fortíssima influência religiosa, uma fortíssima dificuldade geográfica, são uma forte estrutura tribal. Então, realmente, são países que têm uma instabilidade política e econômica muito grande, mas são objetos de muito interesse, seja da Rússia, seja da China, seja dos Estados Unidos, seja do Irã. Tá? São áreas que têm petróleo, são áreas de passagem de oleodutos e gasodutos, então são áreas extremamente estratégicas para todos os países do mundo. Regimes autoritários, na maioria vinculados à religião muçulmana. Então, tem cidadãos ali árabes, tem curdos, tem várias etnias pequenas, né? E sempre não esquecendo que está no coração da Ásia, pela teoria do Heartland, é uma área extremamente estratégica para quem quiser almejar
grandes conquistas geopolíticas. Também tem extensas reservas de petróleo. Observem os gasodutos que passam na região, tá? Tem gasoduto norte-americano, tem projetos chineses de ampliação, tá? Tem ligações com o Irã. Então, realmente é uma área extremamente estratégica e polêmica e tensa, né? Tanto que a Rússia já invadiu o Afeganistão, depois, na época ainda era União Soviética, Estados Unidos invadiram o Afeganistão, problemas de grande monta na área. Então a União Soviética quando ela se foi, né? Se despedaçou, ela abriu uma comunidade de estados independentes, no qual esses países da Ásia Central fazem parte. Né? Mas também a Bielorrússia, até a Ucrânia fazia parte dessa comunidade de estados independentes, evidentemente com o atrito saiu. Né? Então, e a ideia é procurar trabalhar dentro de uma economia de mercado, tentar se desenvolver, mas como nós já falamos, as dificuldades políticas, econômicas e sociais, inclusive, são muito fortes, dificultam, inclusive pelas influências, né, russas. O que é o segredo desse povo que foi invadido por muita gente e continuou lá tendo sua independência, sem dúvida, está nessa multiculturalidade, mas quando é para se unir contra os branquelos que vêm da Rússia ou que vêm dos Estados Unidos, eles se unem, se enfiam naquelas cavernas lá e não, é duro de ser conquistado. Os Estados Unidos meteu o rabinho no meio das pernas e em 2021 saiu de lá, né? Por aí. Essa comunidade dos Estados Independentes está em vigor, tá? O rublo é uma moeda comum, mais ou menos, né? O rublo é uma moeda comum da Rússia e Bielorrússia. Aqui já é usado, mas não é a moeda oficial dos países, não. Tá? Então, essa ex-União Soviética aqui, ó, você vê que vários países não aderiram, né? A Rússia buscou ainda aumentar sua influência, criou essa comunidade econômica eurasiática. Evidentemente, eu lembro que a Rússia, parte da Rússia é na Europa e a maior parte é na Ásia, embora economicamente a maior parte seja na Europa. Né? E essa Eurasec aqui, criada em 2000, tentou criar um mercado comum que também funciona aí a duras penas. Mas, de uma maneira geral, é a Rússia quem mais consegue influenciar essa região. Os Estados Unidos tinham suas bases militares, tá? Já não as têm mais. Tinham diversas bases militares ali no Kirguistão, no Uzbequistão, no Afeganistão, evidentemente, e não tem mais a influência ali, agora é mais puramente econômica. Então, enquanto a China também tem avançado ali, a Rússia tem avançado, os atritos continuam. Tá? Os Estados Unidos investiram pesado ali, não foi pouco não, tá? Investiu, montou alguma estrutura em alguma cidade e tal, mas a questão cultural é muito forte. Eles veem sempre tudo como intervenção e não conseguiram não, e já desistiram, né? Estão combatendo o terrorismo, mas de uma outra forma, sem entrar dentro desses estados já desde que saiu do Afeganistão. Então foi essa a ideia, né, de invadir a título de retaliação ao Talibã, que toma conta, sim, esse sim toma conta dos vários países da região, tá? Principalmente no Afeganistão, mas também nós temos Talibã em outros países, e é por isso até que era mais difícil de enfrentar, tinha que penetrar em outros países, atacar novas soberanias, ficou bastante difícil. Outra órgão que atua na região é a Organização para a Cooperação de Xangai, que reúne China, Rússia e os países da Ásia Central, com o intuito realmente de minimizar essa presença norte-americana na região. Esse organismo, então, ele serve de contraponto, né? Está sendo ampliado, ele tem funcionado, mas também China e Rússia têm ampliado as suas negociações, inclusive a Ásia Central e a China têm sustentado a Rússia durante essa guerra, né, esses boicotes ocidentais contra a Rússia, e a Rússia se mantém ativa em razão
dessas fortes ligações, em particular com essa cooperação de Xangai, né, que realmente tem estruturado, aí, tem ajudado muitos países, principalmente a Rússia, que se é para enfrentar os Estados Unidos, vamos apoiar, né, independente das razões da guerra. Né. Bastante interessante isso daí. Uma polêmica na região é esse fundamentalismo islâmico, né, que é uma tônica, né? Fundamentalismo não significa extremismo, embora se confunda as duas coisas. Fundamentalismo é quando se volta para converter a religião original, né? Os fundamentalistas consideram que os que não são fundamentalistas têm uma religião deturpada. Então, basicamente, na questão muçulmana, seriam os xiitas, né? Mas não necessariamente xiita significa extremista. O extremista, sim, é o terrorista que usa das armas para impor a sua condição religiosa. No Afeganistão, então, o Talibã é o que tomou conta, né? Usando argumentação religiosa. A gente sabe de outras. Não é o caso de entrar aqui agora em geografia, a gente vai estudar, e também quando for estudar o Oriente Médio, outras conotações de religiosas e terroristas, mas a mais forte nessa região da Ásia Central é, sem dúvida, o Talibã. Tá? Os Estados Unidos se meteram lá, como a gente já falou, reconstruíram muita coisa e depois acabaram saindo e perdendo tudo. A saída americana foi realmente um grande fiasco na política externa americana. Tá? O PIB afegão melhorou, mas a distribuição é muito não é igualitária, né? Então o Talibã assume o poder e acabou retomando um arsenal bélico e econômico muito forte e acabou fortalecendo o Talibã no final das contas. O Paquistão, como nós falamos, também serve de base para o Talibã, tá? O que dificultou as manobras americanas. Eu coloquei esse processo mnemônico aí, você começando pelo Cazaquistão, Caqui Tatu, não é difícil de a gente memorizar os nomes dos países. Eu acho que é interessante, tá? A gente pode precisar disso. Tá? Então, tá aí a lista dos países de uma forma bastante fácil de se decorar. O Irã é um país que tem uma história bastante característica. Né? O Irã, ele após o processo de independência no final da Segunda Guerra Mundial, ele foi bastante patrocinado pelos Estados Unidos também, que deu apoio a esse Shah Reza Pahlavi. Esse Shah comandou o Irã inicialmente democraticamente, depois a mãos de ferro, mas ele teve que enfrentar oposicionistas religiosos que acabaram o sobrepujando e tomando conta. Inicialmente, o Reza Pahlavi foi substituído por um Shah que era Shah Ayatollah Khomeini, que era moderado, né? O Ayatollah Khomeini voltou, fez a sua revolução em 79, mas essa revolução acabou tornando-se bastante intensa e agora quem domina o Irã já desde o início dos anos 80, dos meados dos anos 80, são os ultraconservadores e que acabam colocando o Irã no que os Estados Unidos chama de eixo do mal. Né? Estima-se que o Irã já tem armamento nuclear, mas não há comprovação exata disso não. Né? Mas também o Irã patrocina muito grupos como Hamas e Hezbollah. É curioso ver, pelo menos digamos curioso, ver esse aparente ou não retrocesso, onde as mulheres islâmicas, por exemplo, não usavam mais véu. Elas, inclusive, participavam das competições com shortinho, como era o uniforme, e hoje isso está proibido. As mulheres são extremamente submetidas aos ditames de seus maridos e desse fundamentalismo religioso. Então, esse partido ultraconservador ele controla o cenário político e o cenário social, e é essa situação do Irã, e é com esse pessoal que a gente tem se associado aí. Isso a gente vai falar em política externa, não agora, mas tá lá, o Irã ultraconservador, que não tem nenhum pingo de respeito com nenhum tipo de minoria, seja em relação à sexualidade, seja em relação a gênero, né, ou qualquer outra minoria. Essa revolução, então, os países árabes separou, meio que divide as políticas árabes.
os países árabes, de uma maneira geral, não são tão favoráveis, assim, radicais, como são os do Irã. Então, existem países árabes que são mais pró-Ocidente, inclusive, principalmente, um destaque para a Arábia Saudita. Tá? Um grande problema aí com relação às suas relações com Israel. Então, aquele balaio de explosivos que se encontra em tudo quanto é canto aí, que de vez em quando estoura uma guerra aqui e outra ali, e não se vê perspectivas de melhoria. Tá? Então, cabe ressaltar aqui também o Egito, que também era um país laico, né? E houve inclusive, e depois novamente também vive sob um regime muçulmano. Teve um movimento bastante interessante no início do século XX, chamado Primavera Árabe. A Primavera Árabe ocorreu em vários países do norte da África, tentando tirar do poder essas lideranças muçulmanas, mas no fim foram severamente reprimidos e o resultado final acabou se transformando num fortalecimento desses países. Então, com relação à disputa na Ásia Central, que nós já falamos bastante, então não é o caso, elas eram chamadas de grande jogo quando essa disputa estava entre Inglaterra e França, e hoje elas são chamadas de novo grande jogo. Nós temos um vídeo sobre isso no nosso canal, não é o caso da gente ficar repetindo isso. Então, os governos buscam aí parcerias com empresas estrangeiras, tentam se desenvolver. Os gasodutos que eu falei são aqui, os BTC e BTE, né? Baku, Tbilisi, Sedan e Baku, Tbilisi, Erzurum. Tá? E o Azerbaijão é outra coisa. Depois vocês vejam para mim no meu vídeo lá sobre Cáucaso. É um outro problema, Azerbaijão e Geórgia, tá? Também pertinente a esse assunto aqui, mas é mais para questão de geografia do que de história. A Rússia tenta recuperar sua hegemonia, muito claramente na guerra da Ucrânia, né? Mas tem ampliado suas relações com a Ásia Central e o restante da Ásia, mas sem dúvida, economicamente, a Rússia não tem o mesmo poderio, muito longe de ter. O PIB da Rússia é muito parecido com o PIB do Brasil, a população é menor, então as influências russas são mais no campo militar do que no campo econômico propriamente. A China, então, ela busca, essa rota da seda busca garantir novos organismos regionais, tá? Aumentando sua influência com investimentos na Ásia. Essa sim, sem dúvida, tem aumentado sua influência econômica muito fortemente. Assim, grosso modo, não se trata exatamente de uma revisão, mas as ideias-chave são, no continente asiático, aí uma potência japonesa na história, capitaneada pelo apoio americano, um grande problema China-Taiwan, com um grande crescimento econômico dos tigres asiáticos incluindo Taiwan, gerando atritos aí com a China. A Índia, que parece ser um novo ator no cenário econômico e político, vem crescendo, né? A religião é foco de disputas políticas em várias partes do continente, com destaque para Oriente Médio e Ásia Central, e ainda pode-se falar no novo grande jogo, que é um jogo de disputas das grandes potências sobre a Ásia Central. Então, gente, era isso. Agora sim, nós fechamos nossos vídeos sobre história da Ásia, um pouquinho de geografia no meio, tá? Uma conversa que acho que só veio agregar. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.